Em Longyearbyen, um lugar no arquipélago de Svalbard, na Noruega, a vida segue regras que parecem saídas de outra realidade. Aqui, em meio ao gelo perpétuo, não há maternidades. Enterros são proibidos desde 1950, forçando a uma reflexão peculiar sobre a mortalidade. E como se não bastasse, é obrigatório portar espingardas para proteção contra ursos polares, enquanto gatos, por razões menos óbvias, são completamente banidos. É um vislumbre quase inacreditável de como a existência humana se dobra e se adapta, em lares que desafiam a própria lógica do que significa habitar. Mas a estranheza não para por aí. Em Atuller, na província chinesa de Sichuan, uma aldeia inteira se suspende a 100 metros acima do nível do mar, num afloramento calcário vertical. O acesso? 2.556 degraus de aço, fixados a um penhasco de 800 metros, com materiais que, um dia, foram carregados apenas pela força humana. E se você pensa que isso é extremo, o mosteiro Phagital, no distante Vale de Zasca, Índia, está incrustado numa encosta calcária vertical a 3.800 metros de altitude, onde meras escadas de madeira primitiva se estendem sobre um abismo de milhares de pés. Em Meteora, na Tessália, Grécia, mosteiros do século XIV foram erguidos em formações rochosas completamente isoladas, chegando a 427 metros de altura. Ali, os materiais eram içados por roldanas e cordas. E na Espanha, na cidade de Cuenca, as chamadas casas suspensas exibem varandas de madeira que se projetam mais de 60 metros sobre um penhasco vertical. Até mesmo no Kauaijen, na Indonésia, uma comunidade mineira vive em trilhos de 1 metro de largura, acima de um abismo, com pontos de descanso apenas fixados em rochas. A gravidade parece ter um efeito diferente nesses lugares, ou talvez, a vontade humana seja ainda mais forte. Nesses pontos extremos do mapa, a altitude por si só se torna um desafio quase insuperável. Imagine La Rinconada, no Peru, uma cidade que se agarra a falésias geladas a mais de 5.100 metros acima do nível do mar, onde o oxigênio é reduzido à metade do que estamos acostumados. Dezenas de milhares de pessoas vivem em barracos de metal temporários, próximos a um glaciar. Ali, os mineiros trabalham em ciclos de 30 dias sem qualquer pagamento, uma realidade que beira o inacreditável. Pouco mais abaixo, mas ainda em alturas de tirar o fôlego, o mosteiro de Zezol, no Tibete, empoleira-se precariamente em picos irregulares de calcário a 4.780 metros. Suas salas de oração estão integradas em cavernas naturais, conectadas por frágeis corredores de madeira que desafiam a ideia de segurança. Mas a resiliência humana não se limita apenas às alturas. No Benin, Ganvi é uma cidade inteira que flutua sobre o lago Nokui, abrigando dezenas de milhares de pessoas em estruturas elevadas. A circulação é feita por passagens estreitas e superfícies de madeira, e tudo depende de barcos para transporte. Em outro extremo do mundo, nas ilhas flutuantes de Urus, no lago Titicaca, Peru, a mais de 3.800 metros de altitude, as moradas são feitas de juncos em camadas, oferecendo baixa estabilidade e uma vulnerabilidade constante ao fogo. Na Papua, Indonésia, o povo Korowai constrói casas na árvore impressionantes, algumas atingindo até 45 metros de altura. Usam otim e fibras naturais, sem um único elemento metálico, uma estratégia engenhosa contra predadores terrestres e inundações. E em Kandovan, no Irão, centenas de estruturas de rocha vulcânica de 40 metros de altura, meticulosamente escavadas há mais de 700 anos, formam uma aldeia única em terreno inclinado a mais de 30 graus e 2.200 metros de altitude. Cada um desses lugares é uma história de sobrevivência, reinventando o lar. Longe dos mercados de rua vibrantes, com suas mangas e arroz pegajoso, ou a jaca, que nos remete ao familiar doce Tainan, o mundo guarda segredos de uma tenacidade humana que transcende o paladar e as convenções. Estes não são apenas lugares para se viver, são testemunhos da capacidade de nos adaptarmos e prosperarmos, mesmo contra as maiores adversidades. São as verdadeiras joias escondidas do espírito humano, revelando que a definição de lar é tão vasta e surpreendente quanto o próprio mundo. Qual foi o lugar no Brasil que mais te surpreendeu e te fez questionar o que realmente significa ter um lar?